Olá, nessa aula nós vamos falar sobre os contratos futuros de dólar, né, tanto o dólar cheio quanto os mini contratos, explicar o que é a negociação, né, nesse ativo que é o mais negociado na nossa bolsa de valores, né, para que ele é utilizado. Ele é um ativo aí bastante, né, operado, principalmente aí por empresas, por fundos de investimento, né, pelos institucionais, né, tornando-se aí o ativo com maior volume financeiro diariamente, negociando bilhões de reais. Né? Então nós vamos começar nessa primeira parte da aula explicando o que são os contratos futuros, né? O que é realmente negociar a moeda dólar em si. Ok? Então, os contratos futuros, quando a gente vai negociar, nada mais são do que commodities, né, no qual empresas e investidores vão utilizar para negociar, né, o dólar à vista, a uma taxa futura embutida de juros, né, uma expectativa futura da cotação dessa moeda. Ok? Então, muitas empresas, principalmente empresas importadoras e exportadoras, vão estar operando esse ativo por necessidade. Por quê? Né, vamos colocar que uma empresa vai fazer aí uma venda, né, dos seus produtos, né, com a cotação do dólar atual, ok? Então, uma maneira dela travar essa taxa de juros, ou seja, travar, né, a cotação, a possível variação do dólar, ela faz o hedge, né, que nada mais é do que comprar ou vender a moeda de acordo com seus produtos, né, comercializados, evitando assim uma oscilação nas perdas, né, em relação às suas vendas ou até mesmo na sua compra, né, que pode aí empresas que se endividam, que façam compras de dólar, se o dólar disparar, né, ela vai acabar aí aumentando muito sua dívida, né, e ela ficando desproporcional. Então o dólar é mais negociado também por essas questões de necessidade por conta das empresas. Lógico que nós vamos ter também a parte de investimentos, né, buscando a valorização ou desvalorização da moeda de acordo com o cenário político e econômico, ok? Nós vamos ter dois contratos de dólar para poder serem negociados. Primeiro, o dólar padrão, né, denominado pela letra DOL, pela palavra DOL, ok? Esse é o código de referência, então é por onde, né, boa parte dos institucionais vão estar atuando, ok? E vamos também ter, né, o WDO, né, que são os mini contratos. Qual é a diferença entre um e outro? Né, o dólar cheio, né, cada contrato, né, negociado equivale a 50 mil dólares. Já os mini contratos, que foram criados pela Bovespa na época, né, pela BMF na época, que hoje B3, ok? Para poder trazer mais atratividade para o pequeno investidor também poder negociar essas moedas. Então no dólar a gente vai ter mais a presença de institucionais, onde nós vamos ter o fluxo incorporado nesse ativo para causar suas movimentações, e o mini dólar trabalha aí de forma, né, atrelada ao dólar cheio. E aí nós vamos ter aí boa parte das pessoas físicas, né, já que esse produto foi criado por pequeno investidor, para estar executando seus trades nesse ativo. Então a gente tem que ficar bastante atento a isso, que por mais que o dólar, né, ele tenha assim, uma participação de investimentos, né, a serem realizados, visando a sua valorização ou desvalorização, né, atrelado, geralmente você tem dólar subindo e o índice caindo, né, você também consegue trabalhar nessa correlação, ok? O dólar em si é um ativo de necessidade, tanto pela tesouraria dos bancos, quanto utilizado também por empresas que necessitam estar realizando o hedge, ou seja, o travamento, né, da cotação do dólar, para poder não desvalorizar suas vendas ou também, né, aumentar muito ou, né, oscilar muito, né, os seus custos de aquisição dos seus produtos. Aí nós estamos falando de empresas importadoras e exportadoras, ok? Então, como que a gente vai negociar o dólar, né? Por quais os códigos que vamos utilizar para estar operando esse ativo e estando lá e preenchendo, né, na boleta na hora de realizar nossas operações. O dólar e o mini dólar vão ter seus códigos, né, de referência, igual às ações, que as ações possuem aí 4 letras iniciais para dar alguma referência a determinado ativo. Né? Já no dólar, nós temos aí as 3 letras iniciais, que é do DOL, referente ao dólar cheio, e o WDO, que é referente aos mini contratos. A próxima letra vai ser referente ao vencimento desse contrato. Então, uma particularidade em relação às ações, que a grande maioria dos investidores estão acostumados, é que o dólar tem vencimento. Então, você negocia certo tipo de contrato referente a determinado mês. Então, o que eu quero dizer com isso? Chega no mês de janeiro, por exemplo, nós vamos estar negociando o DOL F19 referente ao ano de 2019, por exemplo. Ok? Esse código ele é usado durante o mês de dezembro,
ok? Com vencimento no primeiro dia útil de janeiro. Ele venceu, você vai estar trabalhando durante o mês de janeiro com o código referente ao próximo vencimento. Então, no mês de fevereiro, nós vamos estar utilizando o DOL G19 durante o mês de janeiro inteiro operando, ok? Chega no último dia útil do mês, né, o dólar começa já, né, a executar, né, a compensação do seu vencimento do contrato, e aí ele perde a liquidez. Ok? Então aí você já negocia o próximo contrato já no último dia útil do mês referente ao vencimento. Ok? Então é bom ficar atento em relação a isso, né, usando o mesmo acompanhamento e daí subsequentemente, né, no mês de março, né, nós vamos ter o vencimento, né, do dólar H19, ok? Então durante o mês de fevereiro iremos operar DOL H19, sendo que ele vai vencer aí no primeiro dia de março. Então, ficar atento a essas letras justamente para poder demonstrar, né, a liquidez, principalmente chegando perto do seu vencimento, ok? Porque a partir do momento que o contrato vence, ele perde totalmente seu valor e aí o investidor tem que passar a operar o próximo contrato vigente, ok? Como é que funciona a movimentação do dólar, né? Que ela é bastante diferente das ações, né? Que também, né, que é mais popular, né, o pequeno investidor vir para a Bolsa de Valores para estar operando ações de empresas. Na hora que você vai operar a moeda em si, ou seja, a correlação do dólar com o real, a gente tem que compreender que ela não se move de um centavo, né, igual nós temos nas ações. O dólar vai se mover de meio em meio ponto. Então, coloquei um book aí na tela justamente para você visualizar, né, um momento de visualização com o book, né, desse ativo. Então, repare para você ver, o dólar está ali a 3,739 sendo cotado, com seu book de venda e de compra, né, nas duas pontas. E se o dólar vai movimentar, o próximo tique, ok? Que ele vai realizar não é um centavo, que seria aí 3,740, né? Ele faz 3,739 e meio. Então, consumindo o book no 3,739, né, o book vendedor, que tem esses 40 contratos, né, a serem negociados, o próximo tique é 3,739 e meio. Aí sim, depois que consumir esses 110 contratos, aí ele passa por 3,740. Então isso é importante para a gente identificar, né, porque a maioria das pessoas estão acostumadas à variação de 1 centavo. Já com a cotação de dólar, né, e vai ser também no índice, quando a gente for falar sobre esse ativo, né, nós temos variações por pontos. E isso é importante, né, para você conseguir mensurar da maneira adequada seus riscos e possibilidades de ganho, ok? Uma coisa interessante que a gente tem que falar também é que o contrato de dólar, o dólar ele é negociado por contratos, né? As ações são negociadas por quantidades de ações, por lote de ações. Então nós temos lá nas ações o lote mínimo, que são 100 ações, né, que você faz a conversão pela cotação para saber aquele valor que você vai investir. Já no dólar, né, como que você opera? Primeiro você utiliza a margem da corretora, né? Na aula específica a gente até falou sobre o que é a margem, né? Uma possibilidade de você operar um valor bastante superior, né, utilizando um valor que você tem em conta como garantia para estar realizando aquelas operações, ok? No dólar, como é que vai funcionar? Cada contrato de dólar cheio, né, equivale a 50 mil dólares. Só que o dólar, o dólar cheio, ele é negociado com lotes de 5 em 5 contratos. Da mesma forma que as ações, que são de 100 em 100 ações, o lote padrão, no dólar você só consegue comprar no cheio, tá, de 5 em 5 contratos. Então você não consegue comprar $1 cheio, você não consegue comprar 7 dólares cheios. Ou você compra 5, ou você compra 10 contratos. Para poder facilitar, já que é um valor bastante superior, né, o que a grande maioria das pessoas físicas conseguem realizar suas operações, nós temos o mini dólar, que aí sim você consegue operar de em um contrato num valor que vai equivaler a 20%, né, do contrato cheio, ok? Então o que nós temos? Para cada 25 mini contratos, ok, equivale a um lote do cheio do dólar. Então, nós temos essa opção ao investidor. Se ele já está, né, operando, se ele já tem o capital para poder realizar seus investimentos com 25 mini contratos, ok? Dependendo da estratégia, já é melhor ele operar um lote do cheio, ok? Para poder já estar ligado, né, à operacionalização das suas estratégias diretamente no ativo mãe, né, no ativo referencial, que é onde nós temos a maior presença dos institucionais e é por lá, né, o fluxo incorporado para poder causar as movimentações, ok? Um exemplo da margem para se operar o dólar, por exemplo, né, vamos colocar que determinada corretora cobra R$2.000 para se operar, né,
um lote do dólar, ou seja, para você operar aí os 5 contratos mínimos do dólar. Significa que, né, o cliente com apenas esse valor financeiramente, né, por mais que ele tenha apenas R$ 2.000 em conta, ele consegue operar o equivalente a R$ 930 mil. Ou seja, ele vai estar alavancado 467 vezes e meia do valor que ele tem disponível em conta. E aí você tem que ficar atento justamente a isso. É um produto, né, disponível para poder estar realizando nossas operações bastante alavancado. Então, a gente tem que tomar cuidado em relação a isso, porque a gente não está operando, né, através da alavancagem, nós não estamos operando R$ 2.000. Nós estamos operando R$ 935 mil com o dólar cotando a 3,74, por exemplo. Né? Então, se o dólar subir, ele vai estar valendo mais. Então, as corretoras vão fazendo, de acordo com o manejo de risco interno, né, vão fazendo justamente o ajuste, né, da margem de utilização, né, para a pessoa estar operando esses contratos. E aí, é aquela regra que a gente colocou na aula pertinente em relação às margens, né, e alavancagem. Né? Se o investidor perde, por exemplo, 70% dos R$ 2.000 nessa operação, a corretora zera ele automaticamente para não correr, para evitar, né, de que esse cliente fique negativo e fique devendo para a corretora, ok? Então, essa aula é importante para você também identificar aí o nível de alavancagem desse ativo, né, que aí é o mais alavancado que nós temos aí para poder estar realizando nossas operações, ok? Então, o manejo de risco, controle financeiro deve estar restritamente alinhado com o propósito e com o tanto que a pessoa topa de risco em cada uma de suas operações e até no seu capital total. A gente não recomenda, né, a pessoa estar operando aí, né, muito perto da margem, né, justamente porque a chance dela ser estopada, por exemplo, é muito fácil. Né? Então, 70% dela perder esse valor em uma única operação, ok? É uma simples variação de preço que pode ocorrer no dólar, né? Que é o que a gente vai mostrar no slide posterior, né? Que é quanto que vale cada tique do dólar. No dólar cheio, cada tique, ou seja, cada meio ponto que ele oscilar para cada lote de contratos é R$ 125. Né? Então, se o dólar movimenta um ponto, você pode ter R$ 250 de lucro ou de prejuízo para cada lote negociado. Então, você perder 70% daquele valor utilizado como margem é bastante simples. Né? Então, o dólar não precisa fazer uma movimentação de preço tão brusca assim para que a pessoa consiga perder aí, né, 2.000, próximo, né, de R$ 2.000 e ocorrer a zeragem pela corretora e pagar um custo mais elevado quando isso ocorrer. Já no mini dólar, para quem não tem, né, um financeiro tão compatível para topar tal risco, né, em cada operação, cada tique, ou seja, cada meio ponto que ele variar a partir do momento que você entra numa operação, equivale a R$ 5 para cada contrato. Então já fica mais acessível para o pequeno investidor estar realizando suas negociações. Né? O que é melhor, estar operando o dólar cheio ou estar operando o mini dólar? Com certeza está operando o dólar cheio. Porque se você já tem um capital para poder estar realizando, né, um gerenciamento de risco, estar realizando suas operações no ativo mãe, ele é melhor. Porque ele tem uma menos sujeira nas suas movimentações, ou seja, né, as suas negociações são mais limpas, já que os mini contratos estão com muita presença de pequenos investidores comprando e vendendo ao mesmo tempo. Já no dólar cheio a gente não tem essa presença, né, tão significativa assim, pelo fato dele ser um ativo mais caro e necessitar de mais capital para poder ser operado. Okay? Um exemplo, né, de uma operação no dólar para você visualizar, né, uma movimentação, uma entrada, né, estratégica, né, e o risco, né, para apenas 5 pontos, né, que chegaria perto lá dos 70% de perda, por exemplo, né, eu estou colocando aí uma fração de apenas 2 horas, né, de movimentação desse ativo. Então, pegando o laser aqui, para poder apontar para você ficar, né, para você visualizar melhor, né, essa concepção desse movimento. O que nós temos? Determinado trader, determinado investidor visualizou uma oportunidade de venda, okay? Então ele vai ganhar com a queda, okay, desse ativo e está visualizando que ele possa se desvalorizar, né, com um curto espaço de tempo para poder estar realizando um day trade. Okay? Então esse trader aí está trabalhando com um gráfico, né, que cada box desse equivale a 2,5 pontos, juntando 2 boxes, né, diferente do gráfico de 1 minuto, né, que cada barrinha vai representar a duração de 1 minuto. Aqui nós vamos estar visualizando a variação de preço. Né? Nas aulas pertinentes você vai entender melhor a diferença desses gráficos.
O intuito aqui é você compreender o risco com a variação de 5 pontos e uma possibilidade de ganho, né, que não é garantida, vai depender muito da movimentação do ativo. Mas aqui nós temos, né, uma variação, né, de apenas 2 horas, ok? Aqui de 11h40 até 1h30 da tarde. Então, nesse momento aqui, mais ou menos aí às 3h20 da tarde, esse trader identificou aí uma oportunidade de venda no ativo, ok? Então, ele vai estar realizando sua venda no 71,5, ok? 3771,5. Geralmente no dólar, por jargão de mercado, você usa aí 71,5, né, para poder dar nome à cotação atual. Por exemplo, aqui no final ele está, em vez de você ter que falar 3.746, a gente fala que ele está no 46. Ah, mas se amanhã ele estiver no 3846, como eu vou estar referindo no 3.846? Como eu vou estar referindo à cotação atual, eu sei que ele está no 3.846, então eu só cito 46 da mesma forma. Facilita ali o diálogo, né, quando você estiver aí conversando com alguém, ou até mesmo se identificando aí nas suas operações, ok? Então esse investidor identificou uma possível venda no 71,5, o stop dessa operação, o risco é de 5 pontos, ok? E ele realizou então a venda de um lote padrão do dólar, ou seja, 5 contratos do cheio. Então ele vai estar movimentando aí próximo a quase R$1 milhão, utilizando, né, se ele quiser, se ele estiver fazendo, puxando um gancho, né, da explicação da margem, com apenas R$2.000 em conta, ele está negociando no mercado quase R$1 milhão, ok? Vamos lá, ele foi lá e fez aí a sua operação, e 3771,5 ele realizou sua venda, o stop é no 76,5, ou seja, se a partir do momento, nesse box, que deu a entrada, se o dólar passar a subir e subir 5 pontos, ele vai ser estopado no 76,5, ok? E vai perder R$1.250, né? Já que cada tique vale aí né, cada tique, né, vai valer R$125. Então, se ele se movimenta de meio ponto, 5 pontos dá 10 tiques, ok? R$125 vezes 10 é um prejuízo de R$1.250 em apenas uma única operação, ok? E aí o dólar movimentou a seu favor, e ele foi gerenciando essa operação, ok? Para ele, né, na concepção dele, ele falou o seguinte, olha, eu vou acompanhar esse movimento de queda. Eu saio dessa operação se virar um box para cima, ou seja, quando essa queda ela é interrompida, né, para de cair e começa a subir. Ok, né? E aí esse trader foi lá e realizou o gerenciamento da sua operação e saiu lá no 46,5, ok? Deu 25 pontos de lucro essa operação, ok? E isso vai equivaler a R$6.250. Então, uma forma de a gente ficar atento que quando você vai estar realizando suas operações no dólar, ok? É importante você ver que os valores financeiros incorporados ali de perdas e de ganhos são bastante elevados. Então, você tem que ter um financeiro adequado para estar operando esse ativo no seu contrato cheio. Caso você não tenha, né, ainda, né, essa possibilidade, você pode estar operando um mini contrato, 2 mini contratos, 7 mini contratos, 13 mini contratos, de acordo com o seu gerenciamento, ok? Outra coisa que a gente tem que falar e demonstrar, né, é justamente a liquidez do dólar, né, liquidez e volatilidade. Por ser o ativo mais negociado na Bolsa de Valores, né, se a gente for analisar aqui a intensidade desse book, né, então a gente visualiza que cada lote padrão é 5. Então, eu tenho aqui, em vários níveis de preço, a presença de mais do que 100 contratos. Né? Então, você precisa de um volume muito superior para poder estar, né, o dólar precisa de um volume muito superior para estar rompendo, né, cada tique, né, o book de cada tique, ser consumido essas ordens para causar a variação de apenas um tique. Então, o dólar costuma ser mais travado, né, ele costuma ser menos volátil, porque ele costuma variar menos. Então, para você ter ideia, né, e geralmente o dólar em situações atuais, ele tem oscilado em média 60 pontos entre a sua mínima do dia e a sua máxima. Então ele não varia pouco, não varia muito, perdão, ok? Mas essa compensação da baixa variação, nós temos aí uma alta liquidez em cada tique. Você tem um alto volume incorporado, um alto volume financeiro incorporado, ok? Presente em cada negociação realizada. É lógico que a gente tem que compreender, igual a gente já citou, né, em aulas anteriores. Né, em fundos de investimento, né, R$1 milhão não é nada. A tesouraria de um banco, R$1 milhão para ser negociado,
Não é nada, né? Se você for analisar uma empresa, importar uma empresa grande, né, de médio a grande porte, R$ 1 milhão para poder vir fazer um hedge não é nada. Então, esse ativo vai se movimentar com certa facilidade, mas não é tão volátil assim. Então, a gente não precisa ficar aí assustado, pô, R$ 1 milhão para movimentar cada tique, né? Faz parte da natureza do ativo. Mas a presença, né, de um book tão prezado, né, de um book que necessita, né, de muito financeiro para poder se locomover, faz com que a natureza desse ativo seja mais contida, suas movimentações sejam mais contidas, ele não oscila tanto em circunstâncias normais, ok? Mas é um ativo altamente sensível a questões do noticiário, né, político e econômico, tanto interno quanto no mercado externo. Afinal, nós estamos falando de dólar, né, que é a moeda mais negociada no mundo inteiro. Então, qualquer influência, qualquer situação que possa ocorrer, por exemplo, nos Estados Unidos, pode influenciar na valorização ou desvalorização dessa moeda no mundo inteiro e acaba refletindo no nosso mercado também. Então, é importante a gente conseguir detectar, né, as oportunidades nesse ativo de forma bastante consciente, já que ele não é tão volátil. Você ganha mais, né, nesse ativo, incorporando um pouco mais de financeiro nas suas operações para ganhar com a pouca variação, né, em relação aos tickets, em comparação a outros ativos que são mais voláteis, né, e oscilam mais, e aí você tem que tomar mais cuidado para poder estar realizando um investimento, né, numa alta quantidade de valor financeiro. Isso vai refletir quando a gente for falar sobre a parte operacional, né? Quando você for compreender os meios de entrada, por que de entrar, por que de sair de uma operação, como administrar uma operação, né? Porque se é um ativo que não é tão volátil assim, né, geralmente ele fica mais congestionado, ele não oscila, ele trabalha, né, fica mais travado num range de negociação, ou seja, né, dentro de certa variação de preço. Ok? E isso vai influenciar diretamente nas estratégias que você for executar nesse ativo. Bem? Então, nessa aula que a gente fez de introdução, né, sobre o que é, né, o código do dólar, o que é a negociação dessa moeda em si, né, então você negocia contratos futuros dela, não a moeda física, né, como outros contratos, né, de commodities, ok? Então, o dólar, né, é um ativo para realizarmos investimentos e também é um produto de necessidade para diversas empresas, né, seja tesouraria do banco, empresas importadoras e exportadoras, acaba sendo um ativo aí de investimento por necessidade também, além da especulação, né, de ganhar com a sua valorização ou desvalorização. Okay? São disponíveis ao mercado dois tipos de contratos, né, os mini contratos que foram criados especificamente para as pessoas físicas, e você vai encontrar, né, nesses ativos a maior presença de corretoras que são voltadas para o varejo, okay? E nós temos o contrato cheio, né, que é a essência do contrato de dólar, da negociação de dólar em si, que é onde é que você tem aí a maior parte do volume incorporado, né, para dar liquidez para as grandes empresas, para os grandes institucionais. Ok? Contratos possuem vencimento mensal todo primeiro dia útil, então é bom a gente ficar atento, que geralmente no último dia útil o contrato que está vigente ele perde sua liquidez, ele perde, né, sua volatilidade, né, e aí ele começa a parar de ser negociado, dando preferência para o contrato posterior, ok? Cada tick no movimento do dólar representa meio ponto, não é 1 centavo, igual nas ações, e você aprendeu também como você calcula aí, né, a variação de preço, né, para você descobrir quanto que dá para ganhar de lucro, quanto que dá para ter de lucro, e também quanto que dá para ter prejuízo de acordo com a variação, né, de cada tick desse ativo, ok? Então, cada ponto, né, você consegue visualizar. É um ativo extremamente líquido, é o mais negociado, movimenta bilhões por dia, ok? Né, onde você tem a presença massiva de investidores institucionais, ok? E devido a isso, ele é pouco volátil, porque necessita-se de grande parte, né, de uma grande força financeira, do forte impacto financeiro, de fortes agressões ao book para poder ocorrer o seu consumo. Isso torna-se o ativo bastante, né, travado na sua oscilação de preço, salvo momentos aí eventuais que podem ocorrer, né, uma presença maior de investidores, né, seja por, né, a catalisação, né, utilizada por noticiário, indicadores econômicos, ou
ou questões políticas que vai influenciar diretamente na perspectiva futura desse ativo, ok? E é bastante sensível, como eu acabei de falar, né, a esses eventos, né, tanto no Brasil quanto no mundo, ok? Espero que nessa aula você tenha conseguido entender como é que funciona, né, a lógica básica de funcionamento em relação ao dólar, e até a próxima. Obrigado.